Olá, queridos, graça e paz. Como destronar o ídolo do coração? Nós já compreendemos que o ídolo do coração é um substituto de Cristo no coração. O coração, ele não é apenas a sede dos seus sentimentos, ele é a sede de todo o seu ser. É do coração, diz as Escrituras, a saída de toda a sua vida. Então, é o coração que controla aí seus sentimentos, suas emoções, seus valores, seus pensamentos, suas decisões. É o quartel-general da sua alma, do seu ser. Então, o ídolo do coração é aquele que assume o comando do seu coração e, portanto, o comando da sua vida. Cristo deve ser aquele que está entronizado no nosso coração. Infelizmente, em razão da queda, não é isso que acontece. Nós colocamos todo tipo de lixo, nós colocamos todo tipo de ídolos, todo tipo de substituto de Cristo em nosso coração. Não no sentido de tirar Cristo totalmente e colocar uma outra coisa lá, mas agregar também a Cristo outra coisa no qual confiamos para ser a nossa satisfação, segurança e aceitação. Então, nós já falamos disso nas aulas anteriores. Eu quero concluir esse módulo aqui, ídolos do coração, falando sobre como destronar o ídolo do coração. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o ídolo do coração, ele é levantado como aquele que nos dá o que a nossa carne rejeita. Nós vimos na aula anterior, citando Lutero, que o ídolo do coração, ele se instala no coração quando o primeiro mandamento do decálogo é quebrado. Não terás outro Deus além de mim, que, segundo Lutero, carrega o mesmo sentido da mensagem do Evangelho da Graça no Novo Testamento, de não confiar nas nossas obras para sermos salvos. Se você confia em outra coisa para ser salvo, aceito, amado e abençoado por Deus, por definição, você está tendo outro Deus além de Deus e, portanto, quebrando o primeiro mandamento do Decálogo. Lutero também nos ensinou que ah, você não quebra os mandamentos de 2 a 10 se primeiro não quebrar o primeiro mandamento. Ou seja, nós adulteramos, nós não honramos pai, nós mentimos, nós roubamos, justamente porque temos outro Deus além de Deus no nosso coração. Então, o ídolo do coração é levantado como aquele que nos dá o que a nossa carne rejeita. Com a queda, tudo o que o ser humano deseja é agradar, satisfazer a sua própria carne. Ele fará qualquer coisa certa ou errada, boa ou ruim, para agradar a sua própria vontade, a sua própria carne, menos para agradar a Deus. Então, o ídolo é levantado como aquele que nos dará exatamente aquilo que a nossa carne rejeita. Em outras palavras, nós cremos, nós confiamos nos ídolos para nos dar a satisfação, para nos dar significância, para nos dar segurança que somente Cristo pode nos oferecer. É assim que o ídolo ele é levantado. Aquilo que confiamos como satisfação e segurança será aquilo em quem nós nos entregaremos para obedecer. É o que diz, é o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, versículo 16. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, aquele ou aquilo em quem nós confiamos como satisfação e segurança será aquilo ou aquele a quem nos entregamos para obedecer. Então, se nós nos entregarmos, ou se nós confiarmos em Cristo
como aquele que nos dará satisfação e segurança, será Cristo que nos entregaremos para obedecer. Mas se for qualquer outra coisa que não Cristo, em quem confiamos para encontrar satisfação, segurança, significância, será exatamente isso que nós nos dedicaremos, nos consagraremos para a obediência. Ok? Bom, livres pela graça de Deus. Como que a graça de Deus nos liberta, então, segundo o apóstolo Paulo? Romanos capítulo 6, no versículo 14, ele fala assim: pois o pecado não terá domínio, ou o pecado não os dominará. Por quê, Paulo? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que afirmação incrível essa do apóstolo Paulo. Primeiro ele fala: pois o pecado não os dominará mais. Essa é uma notícia maravilhosa. Não sermos mais dominados pelo pecado. Olha só, mesmo depois de crentes, você sabe disso, o pecado ainda é nosso inimigo, ainda temos que lutar contra o pecado, contra a tentação, contra a carne, contra o mundo, contra todo o sistema que quer nos levar ao pecado. Então, Paulo aqui está dando uma notícia maravilhosa. Ele fala: o pecado não dominará mais vocês. E aí, a pergunta que eu e você precisamos fazer a Paulo é: por que, Paulo? Como? Por que, que o pecado não me dominará mais? E aí ele responde: pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja que ele está ensinando que debaixo da lei, segundo Paulo, debaixo da lei, não há como escapar do domínio do pecado. Isso é impressionante, porque nós aprendemos com a religião que o que nos fará vencer o pecado é a lei. Ou seja, você recebe a lei de Deus, ouve a lei de Deus, conhece a lei de Deus, e então você obedece à lei de Deus e vence o pecado. Paulo está dizendo ao contrário aqui. Ele fala que se você se submeter, olha só, se você estiver debaixo, porque é isso que significa estar debaixo, é se submeter. Se você estiver debaixo da lei, o pecado vai dominar você. A única forma de você não ser dominado pelo pecado não é você estar debaixo da lei, é você estar debaixo da graça. Isso é realmente incrível, porque a nossa tentativa de agradar a Deus por meio da lei pode ser exatamente aquilo que nos impede de agradar a Deus. A nossa confiança em agradarmos a Deus obedecendo à lei, ou seja, sermos aceitos por Deus pela obediência da lei, é exatamente aquilo que nos impede de nos libertar do pecado contra qual a lei condena. Isso é impressionante. Esse pensamento aqui não é um pensamento humano, não é um pensamento natural. O pensamento natural é: você vai vencer o mal seguindo as regras, mas a verdade do Evangelho é que você vence o pecado confiando naquele que venceu todo o mal, que é Jesus Cristo. Então, veja o que Paulo aqui está nos ensinando. Segundo ele, o pecado não nos dominará exatamente porque não estamos debaixo da lei. Mas há nesse mesmo verso outra verdade que Paulo nos ensina aqui. E qual é? Segundo Paulo, o pecado não nos dominará exatamente porque estamos debaixo da graça de Deus. Não basta, obviamente, apenas sairmos de debaixo da lei. Não basta apenas não confiarmos na lei. É isso que acontece com o relativismo. O relativista, também chamado pelos teólogos de antinomianismo ou antinomianista, eles são aquelas pessoas que não querem submeter a lei alguma, a regra alguma. Mas para quê? Para obedecerem à sua própria vontade, para obedecer à sua própria carne. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é isso que é o Evangelho. O Evangelho não é a irreligião, não é o relativismo, não é a imoralidade. Mas também o Evangelho não é o moralismo, o Evangelho não é a religião, o Evangelho não é confiar nos mandamentos e na lei para que Deus te aceite. O Evangelho é você que estava debaixo da lei ou sem lei alguma, está então agora debaixo da graça. Ou seja, você confia que é por causa de Jesus e do que ele fez que Deus te aceita. Isso é o único poder, segundo o ensino do Novo Testamento, esse é o único poder que pode libertar você do domínio do pecado. Amém? Que verdade maravilhosa! Que ensino incrível é esse? Qual é a diferença, então, entre esses dois? Bom, a diferença é que
No caso da graça, a necessidade de aceitação ela é plenamente satisfeita. Ou seja, nossa alma ela tem necessidade de aceitação. Isso não é em si pecado. Não é pecado querer ser aceito. Você foi criado por Deus dessa forma assim. Isso é inerente à realidade humana, ok? Ser aceito e ser feliz, né? Estar satisfeito, estar pleno. Porém, enquanto a alma não encontra aquilo que a faz sentir-se verdadeiramente aceita e plenamente satisfeita, ela vai ficar procurando, ela vai ficar procurando, ela vai ficar peregrinando. É isso que o salmista o tempo todo diz. Por que que você está cansada, minha alma? Porque a alma faz isso, a alma ela se cansa de tanto procurar satisfação e aceitação aonde não se pode encontrar, ok? Então a diferença aqui entre essas duas perspectivas, você está debaixo da lei e você está debaixo da graça, é isso. Que no caso da graça, a necessidade de aceitação ela é plenamente satisfeita. Assim, o que nos aprisiona ao pecado é a necessidade de aceitação não satisfeita. Compreenda essa afirmação. Eu vou afirmá-la novamente. O que nos aprisiona ao pecado é a necessidade de aceitação não satisfeita. Então, precisamos compreender o evangelho da graça para sermos, crendo nele, sermos livres do pecado pela graça. Então veja aqui, debaixo da lei, né, obedecer a Deus para ser aceito e debaixo da graça, crer que é aceito por Deus por causa de Cristo e é por isso que obedece. Veja, a obediência vem da fé. Todo o Novo Testamento está ensinando isso. A carta aos Hebreus diz isso. Sem fé não é difícil, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém que esteja tentando agradar a Deus sem crer está. Ninguém que esteja tentando obedecer a Deus sem crer está agradando a Deus. Agora, crer no quê? Todo mundo conhece essa passagem de Hebreus, mas crer no quê? Ora, crer aqui em Hebreus é confiar, confiar no que Cristo é, em quem Cristo é e no que Cristo fez para Deus nos aceitar. Confiar e crer que Deus já nos aceitou por causa de Jesus, por causa da sua vida e por causa do seu sacrifício, por causa das suas obras, por causa da sua morte e ressurreição. É nisso e somente nisso que nós devemos crer para então nos sentimos aceitos por Deus. Então, esse tipo de fé é que nos leva, que nos move para a obediência que agrada a Deus, a única que de fato agrada a Deus. Então, a diferença entre os dois é que não há, no caso da graça aqui, a necessidade de aceitação, ela é plenamente ou finalmente ela é satisfeita. Ok? Bom, o nosso grande equívoco, então, ligando isso aí à questão dos ídolos do coração e como destronar o ídolo do coração. Veja só, depois que você fez aí aquela avaliação para descobrir quais são os ídolos do seu coração, você que fez aí a aula anterior, a aula 3 do módulo ídolos do coração, você fez lá aquele checklist para descobrir quais são os ídolos que há no seu coração, que podem ser coisas boas ou ruins, certas ou erradas. Pois bem, depois que você fez todo aquele checklist lá e você não gostou, certamente ninguém gosta de fazer esse checklist, né? Porque descobre coisas em sua vida que não achava que era um problema, que não achavam que era pecado, mas que estão ali ocupando o lugar que deveria pertencer somente a Jesus Cristo. Então, quando você descobre isso, é muito importante, é muito importante. Bom, então eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar as minhas atitudes. Isso não basta, isso não basta, ok? Você precisa compreender qual é o equívoco que nós cometemos. Nós queremos mudar o nosso comportamento sem mudar aquilo que está em nosso coração. Confiar na lei para ser aceito por Deus vai encher seu coração de ídolo. Vai ser como um enxame, ok? O ídolo nunca está sozinho, nós aprendemos isso nas outras aulas. Ele sempre vem em grupos, e quanto mais tempo eles ficam no coração, mais eles se proliferam. Eu sei que isso pode ser uma visão muito assustadora, né? Mas é importante você compreender isso daqui, porque são verdades que vão te libertar, não é para te oprimir, não é para te deixar apreensivo, mas para libertar você de fato, ok? Mas isso só vai acontecer se você compreender esse equívoco aqui. É importante entender que
é um equívoco cometido pela grande maioria da cristandade, pela grande maioria dos líderes, inclusive líderes sinceros, líderes que têm boas intenções, mas tentam ajudar suas ovelhas, seus seguidores, né, os irmãos, como? Oferecendo a eles a, a confiança na lei para se libertar dos seus pecados. Se o Novo Testamento está certo, se Paulo está certo, isso não vai funcionar nunca. Nós não vamos conseguir mudar a nossa vida mudando o comportamento. Precisamos ir ao coração. Então veja que nessa imagem aqui, olha, nós temos aqui uma árvore, né, que representa você. E aqui você tem, da superfície para cima, você tem o tronco, você tem os galhos, você tem as folhas, e ali você pode até imaginar alguns frutos e folhas e flores também. Pois bem, tudo que está acima aí da superfície representa seu comportamento moral, comportamento ético, civil, religioso, tudo mais. Porém, o que está abaixo da superfície aí, que vai lá na raiz, representa seu coração. Representa seu coração. E é daí que são as saídas da vida, é daí que são determinado tudo que está para além da superfície. O nosso equívoco, como líderes, como mestres, como teólogos, como pastores, é que nós, há muito tempo, a gente tenta mudar o comportamento das pessoas ou o nosso próprio, mas isso nunca funciona. A gente sempre volta a cair no mesmo erro porque o coração não é mudado. Ou seja, aquele que governa o nosso coração ainda não foi destronado para entronizar somente Cristo em nosso coração. Claro, você compreendendo isso daqui como que nós vimos nas outras aulas, vai ficar muito mais claro, ok? Para você captar aqui o que eu estou querendo te passar, ok? Então, veja, nós trabalhamos apenas o comportamento, mas não trabalhamos o coração. Veja, isso não pode acontecer, isso não pode funcionar, ok? A maior equívoco que a gente pode cometer é esse. Mas a palavra de Deus diz aqui, sobre tudo que devemos guardar, cuidar, administrar, é no coração que nós devemos fazer, porque é dele que são as saídas, é que procedem todas as coisas que estão na vida comum, que estão no seu exterior. Você está compreendendo, então, como é importante essa verdade aqui, meu querido, sobre os ídolos do coração, e como há muito tempo nós estamos errando? Eu errei há muito tempo. E mesmo com boa intenção, você talvez tenha errado há muito tempo. Você que é um líder, você que é um pastor, você que é um influenciador, você que é um mestre, você que é um professor, né? Você quer ajudar as pessoas, tem tentado ajudar as pessoas, mas se você não compreender esse equívoco aqui, você não vai, de fato, conseguir ajudá-las e o pior de tudo, não vai honrar a Deus. Então, como é que muda o coração, ao invés de mudar o comportamento? O segredo é a adoração. Essa é a afirmação que o Keller faz. O segredo é a adoração. Nós buscamos nos ídolos aquilo que só Jesus pode nos dar. Mas nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Busque em Cristo o que os ídolos mentirosamente te oferecem. Certo? Você pensa assim: se eu tiver isso, eu terei paz. Se eu tiver isso, eu terei aceitação. Se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu tiver isso, eu estou bem. Não. Se você tiver Cristo, é que você terá essas coisas e você já tem Cristo, porque Deus já te deu Cristo. Ele já se doou por você, ele pertence a você e você pertence a ele. Então pense nas coisas que são do alto e você terá o seu coração verdadeiramente satisfeito na sua necessidade de aceitação, de plenitude, de felicidade. E aí, nas outras coisas, se você tiver ou não, não vai determinar aí a sua vida. Olhe para aquilo que te faz pecar. Você pode até dizer assim: poxa, isso é muito legal, mas isso não é a minha vida. Cristo é a minha vida, Cristo é a minha satisfação, Ele é a minha água da vida, Ele é o meu pão da vida, Ele é a minha luz, Ele é aquilo que me dá verdadeiramente a satisfação no nosso Deus. Então, o que é adoração? Adoração é a resposta humana à glória de Deus em Cristo Jesus. Resposta de confiança, resposta de encantamento, resposta de alegria, resposta de segurança, resposta de amor. É quando Deus se revela a você todo desejado, como Cristo, em Cristo Jesus, e aí a sua alma responde a isso em adoração. Ela não chega sequer a pensar, deixa eu considerar, deixa eu ponderar. Não, ela reage, ela se rende em adoração.
Então, a adoração é a resposta humana à glória de Deus na face de Cristo Jesus. Você responde confiando que Ele será a sua alegria, se encantando, você responde amando, você responde obedecendo, mas tudo é uma resposta da alma à glória manifesta e revelada de Deus em Cristo na sua vida. Adoração é a alma encontrando no seu Criador o seu berço. Quando eu falo muito sobre isso, quando Adão sai, ele peca e sai do jardim, o jardim, querido, mesmo que houvesse trabalho, responsabilidade, muitas responsabilidades, né, coisas para fazer, ali era o berço da humanidade, o berço do ser humano, o berço do homem, porque era como se fosse o berço que Deus fez para Adão viver, mas ele pecou e quando ele peca, Deus o expulsa de lá. Ele sai então do seu habitat natural. Toda a sua vida a partir dali seria uma vida sofrida, difícil, muito pesada, né? A vida é chamada em Jó de trabalho e a morte de descanso, olha só. Então, depois que o homem sai do Éden, ele fica peregrinando, buscando encontrar o quê? De novo o seu habitat natural. É a alma humana tentando reencontrar o seu berço. Imagina uma criança recém-nascida que ela cai do berço e ela está acostumada ali, sempre esteve acostumado com o aconchego, o calor, a proteção, a segurança, né, do berço, e ela sai do berço, ela vai chorar, ou do colo da mãe, ela vai chorar. Então, a adoração é a alma encontrando no seu Criador o seu berço, seu lugar de conforto, seu lugar de paz, seu lugar de segurança, seu lugar de aceitação, o seu lugar de amor. Isso liberta o seu coração da necessidade da idolatria, da necessidade de fazer alguma coisa para ser aceito, e sim faz porque crê que é aceito, da necessidade de pecar, da necessidade de desobedecer a Deus. Só a adoração por meio do Evangelho é que pode, de fato, nos libertar dos ídolos do nosso coração. Bom, as perguntas salientes aqui desta aula, para sua reflexão, eu vou deixar aqui, ok? É muito importante que você responda essas perguntas em oração a Deus. Não é a mim que você tem que responder, é a Deus, tá? Qual é a sensação que você sente, aliás, que você está tendo agora, depois dessa aula? Qual é a sensação? Se preciso, releia todo o módulo com calma, em espírito de oração. Faça isso, é muito importante você examinar os seus sentimentos, os afetos gerados por essa verdade ministrada aí no seu coração. Qual é a oração que você gostaria de fazer agora a Deus? Então, se você puder pensar nisso, que oração você gostaria de fazer a Deus, para tudo aí, vá para o seu quarto, vá para um lugar tranquilo e faça essa oração a Deus. Talvez seja uma oração de confissão, uma oração de contrição, uma oração de arrependimento. Eu espero que sim. E aonde você vai confessar a Deus não só seus pecados, mas também sua tentativa de ser aceito, ao invés de confiar em Cristo Jesus como aquilo que faz Deus aceitar você. Pelo que você gostaria de agradecer nesse momento? Há um motivo de gratidão no seu coração? Algo pela qual você quer louvar, celebrar a Deus? Então, escreva isso e faça isso, ok? E o que mudou em seu entendimento que fará você ter uma atitude diferente, interna ou externamente, a partir de agora? Qual é o que mudou no seu entendimento que você acredita que vai mudar em seu comportamento, em suas atitudes? Bom, então essa aqui é a terceira aula aí do módulo Ídolos do Coração. Eu espero que você tenha sido abençoado com ela. Eu tenho certeza que você foi, tá? Que Deus possa abençoar muito aí a sua vida, graça e paz.